Vamos aqui para a palavra que está, sabe aonde? É Marcos capítulo 13. Senhor, meu Deus, abra o nosso entendimento. Abra o nosso entendimento para a tua palavra, meu Deus. E venha nos alimentar do pão da vida. Sinai do tempo do fim. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Os discípulos, admiraram as pedras e o edifício. E eles falaram isso para Jesus, né? Olha só, gente, para você ver, nossos olhos se admiram, né? Com a beleza, com o material, né? Os discípulos olharam para o templo e viram a beleza do templo. E olha o que Jesus responde para os discípulos, para você ver como é a nossa visão. Às vezes você olha para uma mulher bonita, mas o coração dela é um sepulcro caiado. Às vezes você olha para um homem bonito, mas o coração dele está cheio de maldade. O coração dessa mulher está cheio de maldade, né? Então, os seres humanos, eles gostam de olhar para a aparência. E eles olharam e viram a beleza do templo, né? E falaram para Jesus. Preste atenção. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios, né? Eles admiraram. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Ele perguntou. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você está admirando algo que para Deus não tem beleza, que para Deus não tem firmeza. E Jesus disse aqui para eles, esses edifícios, né, que vocês estão vendo, né, que estão admirando, não ficará pedra sobre pedra. Sabe o que significa isso, gente? Que não existe uma pessoa que viva de aparência por muito tempo, porque Deus nos conhece e sabe o que Ele faz? Ele nos quebra. Ele é o oleiro e nós somos o vaso. Nós podemos enganar todo tipo de pessoa, né? Mas a Deus a gente não engana. Então Deus o Senhor Jesus, ele está falando aqui, não, essa pedra, né, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então não tem aquele que se acha o melhor, que se acha o bonitão, a bonitona, que se acha o poderoso, a poderosa, que vai ficar de pé, entendeu? Que vai ficar de pé, por quê? Porque Deus é aquele que abate toda a soberba, porque Deus é aquele que quebra o vaso e faz um vaso novo. Quantos de nós estamos passando pela mão do oleiro? Né? Nós estamos em obra, nós somos esse edifício, gente. Nós somos um templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, para habitar em nós temos que ser quebrados, gente. Nós temos que ser moldados. Nós temos que ser feito um vaso novo. O Espírito Santo falar comigo é uma coisa. Agora, o Espírito Santo habitar em mim é outra coisa. Todos nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Agora, ele habitar em nós é outra coisa. Ele tem que quebrar o vaso. Por quê? Porque ele é santo. Então ele nos santifica. Ele santifica o nosso coração. Né? Quando disseram, né, que o Senhor não olha para a aparência, Deus não olha para a aparência, Ele olha para o coração. Por quê? Porque Ele sabe os nossos pensamentos. Ele sabe o que tem oculto ou escondido nos nossos pensamentos. Teus filhos podem não saber, teu marido pode não saber, tua mulher pode não saber teus pensamentos, mas Deus sabe. Deus sabe os nossos pensamentos. Deus sabe o que está no nosso coração. Ontem eu estava ouvindo o estudo da palavra e aí, de repente, meus pensamentos começaram a ir para outro lugar. E eu digo, meu Deus, meu pensamento tem que ficar ouvindo a palavra. E às vezes é assim, você está na igreja, você está no culto e o teu pensamento está viajando, o teu pensamento está preocupado com que tu está com fome, o teu pensamento está preocupado com teus problemas. A palavra está sendo ministrada, mas o teu pensamento está falando, está falando. Tá entendendo? Às vezes está rebatendo a palavra. Gente, uma vez eu estava no culto pregando a palavra de Deus
E quando eu estava pregando a palavra de Deus, o Senhor falou: cala o pensamento de vocês. Cala o pensamento, se liga com o Pai. Porque as pessoas, eu estava pregando a palavra e Deus estava mostrando que as pessoas estavam falando no seu pensamento. Gente, às vezes as pessoas estão dentro da igreja, caladinho, né? Caladinho, mas o pensamento está falando. Está falando contra a pregação, está falando contra a pessoa que está pregando. Então tem gente que está lá calado, mas o pensamento não para. Não para. Entendeu? Falando todo o tempo, rebatendo a palavra, dizendo que não é assim, está lá julgando quem está pregando, está lá julgando quem está sendo usado por Deus, às vezes está até sendo usado pelo Espírito Santo, mas aquele que está lá no banco, caladinho, está só falando, não, não é assim não. Não, não é desse jeito não. Não, tá todo errado. Aí às vezes tá falando no seu pensamento, ai, eu tenho que ir para casa, ai, eu tô com fome, ai, o culto não termina. A boca tá calada, mas o pensamento não para. Entendeu? O pensamento não se liga com Deus. O pensamento não se liga com a palavra de Deus. O pensamento não se liga com o alto. Então a gente tem que estar com o pensamento ligado no Pai. Quantas pessoas não recebem libertações na hora da palavra? Por quê? Porque o seu pensamento está longe. Né? O próprio Deus diz: esse povo me busca com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, os seus pensamentos estão longe de mim. Então a gente vê pessoas que com os lábios estão buscando a Deus, mas o pensamento está longe. Então ontem, quando eu estava ouvindo a palavra, estudando a palavra, meu pensamento quis sair da palavra, do estudo. Eu digo, opa, não pode ser. Voltei de novo meus pensamentos para dar ouvido à palavra, entendeu? Então aí o Senhor me lembrou que muitas das vezes a gente está no culto, né? É claro que eu, quando eu estou no culto, eu quero dar atenção para a palavra, porque eu já aprendi isso. Quando o meu pensamento quer sair da palavra, né, do céu, do alto, daquilo que eu tenho que aprender, eu me corrijo na hora. Opa, como eu fiz ontem, me corrigi na hora. Meus pensamentos já estavam saindo do estudo, entendeu? Então é isso, gente. Para a gente ser liberto, o nosso pensamento tem que estar em Deus. O nosso pensamento tem que estar na palavra. Eu estou aqui pregando e você está aí falando no teu pensamento. A palavra não vai fazer efeito na tua vida. Por quê? Porque você não está dando ouvido à palavra. Então você não aprende, então você não é liberto. Estão entendendo? Estamos entendendo? É assim, às vezes você está falando com teu filho está pensando em outra coisa, está calado. Ele está calado, parece que está te ouvindo, mas o pensamento dele está lá em outra coisa. Aí quando pensa que não, você pergunta para o teu filho, o que foi que eu falei para ti? Ele, não sei. Por quê? Porque ele estava calado, mas o pensamento dele estava falando. E ele estava ouvindo o que ele estava pensando. Ele não estava ouvindo o que você estava falando. Entendemos e aprendemos? O que me ensinou isso. O Espírito Santo que me ensinou isso na palavra. Que muitas das vezes é assim. E era eu pregando, hein? Eu estava pregando na igreja quando o Espírito Santo falou: fala para a minha igreja para se ligar comigo, porque o pensamento deles estão fora. E aí foi quando eu falei para a igreja: o Senhor está dizendo que vocês estão aí calados, mas vocês não param de falar no pensamento. E Ele quer trabalhar, Ele quer que você ouça, né? Ele quer que você ouça, que você aprenda, que você seja liberto. Então, nossos pensamentos têm que estar ligados com o Pai, tem que estar ligado com a palavra. Quando você vai para a escola, se você não ouvir, se teu pensamento não tiver no ensino da escola, tu não vai aprender. Vai aprender? Não vai. Por que muitos alunos são bons? Eles se sentam na primeira cadeira, não é isso? Os melhores alunos, eles sempre querem sentar na frente. Aqueles que não gostam, né, de estudar, os bagunceiros que dizem, eles querem sentar atrás. Gente que quer aprender, que dão atenção aos ensinamentos, eles são bons alunos, não é isso? Eles têm boas notas. Então, gente, o nosso pensamento tem que estar ligado no céu. O nosso pensamento tem que estar ligado no Pai. Louvado seja o nome. Não adianta você entrar aqui para pedir oração, para ouvir a palavra, com o teu pensamento não estiver em Deus. Não adianta. Você vai estar aqui, mas Deus sabe e conhece os nossos pensamentos. Ele conhece o nosso coração. Está na aparência que está numa live cristã,
está na aparência que está lá, né, presente com os cristãos, mas o pensamento não está em Deus, é só aparência, tá entendendo? E ele está dizendo aqui que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então todo esse que é o templo, né, nós somos o templo, que não estamos em condições de ser o templo do Espírito Santo, ele vai derrubar, ele vai quebrar o vaso para fazer um vaso novo, para fazer um edifício novo, né? E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Interessante, né? Você já prestou atenção na palavra que os discípulos viviam perguntando do mestre? Eu fico aqui pregando, né? Eu estou estudando a palavra junto com vocês. E eu estou observando a palavra junto com vocês. E eu observo que todo o tempo os discípulos estavam perguntando de Jesus. Então, se você, no início da live, o Senhor me deu o Lucas, né? A oração do Pai Nosso. E ali os discípulos pediram para Jesus ensinar a orar, entendeu? Então, se você estudar o Novo Testamento, os discípulos sempre estavam perguntando. Então, um bom aluno é aquele que sempre pergunta do professor, é sempre pergunta daquele que está ensinando. Está entendendo? Então, muitas pessoas, quando estudam a palavra, que não entendem, me mandam mensagem, me perguntando, me explica isso aqui que eu não entendi. E aí o que acontece? O Espírito de Deus vai e ensina aquela pessoa. Está entendendo? Um bom aluno, ele vive perguntando sobre a palavra. Por quê? Porque ele quer aprender a palavra. Se a gente prestar atenção, as pessoas entram pedindo oração, oração, oração. Não é isso? Quando a gente vai para o templo, as pessoas também vivem pedindo oração. Muitas das vezes as pessoas vão para o templo não é nem porque quer ouvir a palavra, mas porque querem oração, né? Querem revelação. Porque tem cultos, né? Tem lugares que tem aquela oportunidade para a revelação, né? Aí tem gente que vai, escuta a palavra, né? E tem que esperar, e eles colocam a revelação para depois da palavra. Porque se eles colocarem, né, o trabalho de revelação antes da palavra, a pessoa vai embora. Porque já ouviu a revelação que queria ouvir, né? Mas não ouviu a palavra. Tá entendendo? E toda revelação tem que vir na palavra. Porque se não vir na palavra, não vem de Deus, né? Então entendemos e aprendemos. Os discípulos estavam perguntando de Jesus. Sempre perguntavam. E você tem perguntado do Espírito Santo? Você, quando estuda a palavra, você pergunta do teu pastor aquilo que tu não entende? Hã? Eu sempre perguntei. Sempre perguntei. Por quê? Porque eu queria aprender. E todo aluno que quer aprender, ele sempre pergunta. Mas o que significa esse versículo? O que significa isso? Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor sabe. O Senhor sabe quem quer a palavra dele e quem não quer. O Senhor sabe quem quer aprender com ele e quem não quer. O Senhor sabe todas as coisas, gente. Não adianta, a gente não vai viver de aparência na presença de Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Então, aqueles que vão lá para dentro do templo, ouvem a palavra, nós estamos lá, né, ouvindo a palavra, mas se o nosso pensamento está longe, o Senhor sabe. Então, buscando a Deus com os lábios, mas seu coração está distante. Seu pensamento não está em querer aprender a palavra. O seu pensamento não está em querer ser liberto. Gente, ninguém se esconde de Deus. Tu te esconde da tua mãe, tu te esconde do teu pai, tu te esconde do teu marido, tu te esconde dos teus filhos, tu se esconde de quem tu quiser. Mas de Deus tu não se esconde. Esconde de Deus. Ele conhece profundo, oculto, escondido. Ele conhece aquilo que nem eu conheço. Aquilo que nem eu sei que tem em mim, Deus sabe que tem. E aí o que ele faz? Ele revela, ele mostra. Filho, ainda falta isso em ti. Tu ainda falta largar isso, tu ainda falta deixar isso. Ele nos mostra. Muitas das vezes, gente, Deus permite a gente viver certas coisas para Ele mostrar
que aquilo estava no nosso coração. Uma vez eu passei por uma situação que eu achava que eu era liberta daquilo. Olha só. E aconteceu aquela situação comigo e eu digo, meu Deus, eu ainda não fui liberta disso. Aí o Senhor pegou e me mostrou que estava lá oculto no meu coração. E Ele permitiu eu viver aquilo para mostrar para mim que aquilo estava em mim. Aí o que aconteceu? Eu fui pedir libertação por aquilo. Senhor, me liberta disso. Senhor, eu não quero isso na minha vida. Isso não vem de ti, isso não é para mim. Isso não é o que tu me ensinas. Tá entendendo? E muitas das vezes é assim que acontece. As pessoas precisam passar por certas coisas que acham que estavam libertas e não estavam. E o Senhor, né, tá lá como falando, adorando a Deus com os lábios, mas seu pensamento está longe. O seu coração não foi entregue totalmente para Deus. O seu coração não está totalmente no céu, na palavra, no alto. Ele conhece nós, Ele nos conhece e Ele está nos moldando. Nós estamos na mão do oleiro, nós somos o vaso e Deus quer te fazer um vaso de honra. Deus quer me fazer um vaso de honra. Deus está nos fazendo um vaso de honra, preparado para toda boa obra. Tem muita gente que não está preparado para boa obra, gente. Tem muita gente que faz a obra, mas não está preparado, não. Por quê? Porque não entregou o seu coração verdadeiramente para Deus. Porque verdadeiramente não quer aprender a palavra de Deus. Está lá dentro do culto, está lá sentado, está lá calado, mas os pensamentos não param de falar. Os pensamentos não estão ligados na palavra, não está ligado no estudo, não está ligado no ensinamento de Deus. Os pensamentos estão ligados na preocupação, os pensamentos, ai, estou com fome, ai, eu quero, tomara que termine logo, ai, a hora não passa. O pensamento não está ligado na palavra. E o nosso pensamento tem que estar ligado na palavra de Deus, gente. O nosso pensamento tem que estar meditando na palavra de Deus. O nosso pensamento tem que estar que nem os dos discípulos, querendo aprender a palavra, querendo conhecer a palavra, querendo ser ensinado por Jesus. Está entendendo? Estamos aprendendo isso, gente. E aí ele continua: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane. Então, ele está falando do final do tempo. E no final do tempo, muitos vasos vão ser quebrados. Muitos templos, porque nós somos o templo do Espírito Santo, será derrubado para ser levantado. Eu conheço uma irmã, a qual eu oro pela vida dela, que o Senhor disse isso para ela. O Senhor disse assim, e disse para ela: eu tenho que te quebrar para te levantar edificada. Assim mesmo. Ela em oração, o Espírito Santo falou para ela: se nós estamos no final do tempo, tem muitas pessoas que estão sendo quebradas na mão do Senhor. Ai, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Porque o Senhor está te quebrando e está te levantando como vaso novo, como vaso de honra, como vaso preparado, como vaso para ser salvo na mão do oleiro, que está sendo salvo na mão do oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. O Jesus, ele nos purifica, gente. Ele nos purifica. Ele nos limpa. Nós somos salvos por Cristo. E esse Cristo nos quebra. Né? Meu filho, tu tá nas minhas mãos, eu vou tirar toda a sujeira de ti. Que sujeira é essa, gente? Do nosso coração. Do nosso coração. Lembra lá que as pessoas olham muito pro exterior. Ah, que mulher bonita. Ah, que... Olha lá, toda santa, toda bem vestida, né? Toda no pudor. Mas como é o coração dessa mulher? Um sepulcro caiado. Vive na traição, vive na mentira, vive no engano, vive no adultério, vive na maldade. O seu coração é todo tempo com maldade, todo tempo pensando mal dos outros. Nunca tem pensamento bom de ninguém, nunca tem pensamento bom de Deus. O pensamento todo tempo é mal, tem maldade até com si mesmo, né? Pensar mal até de si mesmo. Então, Deus nos conhece. Deus nos conhece. Ninguém engana Deus porque anda na Bíblia. Ninguém engana Deus porque vai para o culto todo dia. Ninguém engana Deus porque ora todo dia. Ninguém engana Deus porque louva todo dia. Ninguém engana Deus porque fala o nome de Deus toda hora. Ninguém engana, gente. Nós não podemos viver de aparência.
Nós não podemos, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Entendeu? Se a obra não começar primeiro no nosso coração, se o nosso coração não estiver em Deus, o nosso pensamento em Deus, no alto, em servir a Deus, em obedecer a Deus, temer a Deus, honrar a Deus, respeitar a Deus. Tem gente que vive com o nome de Deus na boca, mas não respeita a Deus. Vive com o nome de Deus na boca, mas não respeita a Deus. O seu pensamento está longe, esse povo que me busca, esse povo que me louva, mas o seu pensamento está distante. Então a gente tem o nosso pensamento tem que estar no alto, tem que estar no Pai, tem que estar em Deus, tem que estar na palavra. O salmista disse meditar a palavra de dia e de noite. Então, quando meus pensamentos quer fugir, né, do céu, opa, volta para o céu. Tá entendendo? Há uma guerra espiritual, gente. Às vezes você medita nas palavras dos outros. Às vezes o teu pensamento está aí. Poxa, fulano falou mal de mim. O ciclano falou mal de mim. A pessoa está me difamando. A pessoa está me caluniando. A pessoa está me perseguindo. Às vezes o teu pensamento está cheio dessas coisas, né? Você pensa na maldade que os outros te faz, você pensa na traição que os outros te faz, você pensa em tudo aquilo que os outros faz com você, fala para você, mas você não pensa na palavra de Deus, você não pensa na vontade de Deus, você não pensa na promessa de Deus, você não pensa naquilo que Deus tem falado para você, mas você pensa só naquilo que os outros falam de você, naquilo que os outros estão fazendo com você. O teu pensamento é cheio de maldade. Além do pensamento dos outros estar com maldade com você, você mesmo está com pensamento maldoso. Por quê? Porque teu pensamento não é do céu, não é do alto, não é da palavra, não é das promessas de Deus para a tua vida. Então, nosso pensamento tem que estar ligado no céu, no reino de Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Se teu pensamento está no alto, se teu pensamento está nas promessas de Deus, pode quem quiser falar mal de mim. Não adianta. O que eu guardo é o que Deus fala, o que Deus me prometeu. Deus me escolheu, Deus me prometeu, Deus está fazendo a obra na minha vida, Deus está me libertando. O meu pensamento é esse. Deus, tu estás comigo, eu não estou só. Deus, tu está me libertando, tu começou a boa obra na minha vida, tu vai terminar. Os meus pensamentos é a palavra. O nosso pensamento tem que ser a palavra. E não o que os outros falam de mim, não o que os outros pensam de mim. Os que os outros pensam de mim não vai me salvar. Os que os outros falam de mim não vai me salvar. O que vai me salvar é a palavra de Deus. O que vai me salvar é Jesus na minha vida. O que vai me salvar é essa palavra de salvação. E muitas das vezes o teu pensamento está vazio, não tem palavra. Quando o teu pensamento está vazio, significa que o teu coração está vazio. Entendeu? Mente vazia, coração vazio. Se tua mente não tem Deus, se a tua mente não tem a palavra de Deus guardada, você é uma pessoa vazia. Você não é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você não é uma pessoa cheia da palavra de Deus. Então o Senhor, ele veio aqui o quê? Ele veio aqui fazer que você entenda que teus pensamentos têm que ser o quê? Pensamentos do alto, pensamentos de Deus, pensamento da promessa de Deus, pensamentos grandes. Pensamentos grandes, você coloca tanto pensamento negativo na tua mente. A pessoa falou de mim, a pessoa disse que eu sou feia, e tu tá infeliz porque alguém disse que tu é feia. Por quê? Porque na verdade você tá com esse pensamento de inferioridade, esse pensamento que você não sabe o teu valor. Não sabe. Eu estava vendo ontem um vídeo de uma irmã, que eu até compartilhei, bom dia, falava, né, que ela estava sozinha, não é porque ela escolhia, mas ela estava sozinha porque ela sabia que o que Deus tem para ela é de paz, é melhor, é com o mesmo propósito. E é verdade, gente. O que a gente quer da nossa vida? A gente quer pessoas que andem no caminho da verdade da vida. Você é um cristão, você é uma cristã, o que você quer? Você quer um homem para orar junto com você? Você quer um homem para andar junto com você no caminho da verdade e da vida? Você quer um homem que converse com você da palavra de Deus? Você quer um homem que ande, que adore a Deus na verdade? Então nós somos cristãos.
Não adianta, gente. A gente não vai querer uma pessoa que não quer saber de Deus. A gente não vai querer. Eu sou uma mulher de oração. Então, eu vou querer alguém que ore. Não é assim? Ah, para se relacionar comigo, tem que orar. Tem que adorar a Deus. Tem que querer a Deus. E tem muita gente que só fala, como o próprio Deus disse: os seus lábios falam o nome de Deus. Mas o pensamento está longe. O pensamento não está em Deus. E o nosso pensamento tem que estar em Deus, nosso pensamento tem que estar na palavra, o nosso pensamento tem que estar nas promessas de Deus. Então, às vezes você guarda tudo que os outros falam para você, você não guarda a palavra de Deus. E você se torna uma pessoa vazia. Às vezes as pessoas dizem assim: ai, irmã, tu tem paz, irmã, tu me dá paz. Tem pessoas que conversam comigo horas e horas e não quer parar de conversar. Aí fica dizendo: porque tu tem paz. Por que aqui tem paz? É um fruto do Espírito Santo. Às vezes você chega perto de uma pessoa, ela está aborrecida, ela está amarga, ela não te dá paz. Por quê? Porque essa pessoa não tem esse fruto do Espírito Santo. E um dos frutos do Espírito Santo é a paz, gente. É a paz. Tá entendendo? Se você estudar sobre os frutos do Espírito Santo, você vai ver por que a fulana me dá paz, por que está perto dessa pessoa eu tenho paz, porque é um fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo habita naquela pessoa. Tem mulher que não dá paz para o seu marido, tem homem que não dá paz para sua esposa, porque não tem esse fruto do Espírito Santo. Porque, o que é paz, gente? A tua mulher está fazendo confusão e tu está em paz. O teu marido está fazendo confusão, tu está em paz. Os teus filhos estão lá fazendo confusão, tu está em paz. Os teus amigos estão fazendo confusão, tu está em paz. As pessoas estão falando mal de ti, tu está em paz. Porque o fruto do Espírito Santo está na tua vida. As pessoas estão lá falando mal, né? Te julgando, te acusando, não sabe nem quem você é. Não conhece nem, não sabe nem qual é o fruto do Espírito Santo. Né? E aí o que acontece? Aquela pessoa está lá na guerra, querendo que você brigue, querendo que você faça contenda, querendo que você discute, mas você está lá. Tem pessoas que até se incomodam com a paz dos outros. Você sabia disso? Eu conheço mulheres que o marido está lá em paz e ela se irrita, mas tu não fala nada, mas tu não briga, mas tu não resolve. Não tem esposa que diz assim pro marido? Tem esposa que diz pro marido: mas tu não vai lá discutir, mas tu não vai lá brigar, mas tu não vai lá resolver, porque o marido está em paz, gente. Gente, eu evangelizo, né? Então eu conheço muitas vidas. Pelo amor de Deus, eu já vi muita coisa, muita coisa. Eu já vi mulheres loucas, loucas, que querem que o marido vá brigar com os outros, que querem que o marido vá resolver, que querem que o marido vá lá. Sim, acha que o homem é homem quando ele vai lá gritar com os outros. Não é assim? Tem mulher que é assim, gente. Tem mulher que diz pro marido: mas tu não resolve nada em casa. Na verdade, ele tá resolvendo, quem não tá resolvendo é ela. É porque ela tá com loucura dentro de casa. Eita, Jesus. Jesus fala, né, gente? Eu tenho estudado muita palavra. Por quê? Porque eu quero aprender e quero ensinar. Então, a paz é um fruto do Espírito Santo. As pessoas querem fazer confusão com você e vocês querem que você brigue com os outros. E você está em paz, né? As pessoas estão falando mal de você, você vai continuar em paz, porque esse fruto do Espírito Santo está em você, está em nós. Aprendemos as madrugadas, o Espírito Santo está aqui nos ensinando. E eu estudo bastante a palavra, né? Para mim ensinar, eu tenho que estudar. Então, para mim ensinar, eu tenho que aprender, né? Então, antes de eu estar aqui falando isso para vocês, o Espírito Santo me ensinou. O Espírito Santo vem: minha filha, tu tem que ser assim. Tá entendendo por que tu é assim? Tá entendendo por que tu não pode brigar com os outros? Porque tu tem a minha paz. Entendemos, gente? Tudo aquilo que eu estou falando para vocês, o Espírito Santo me ensinou, me corrigiu. Meu filho, é assim, fique em paz. Esteja os teus pensamentos em mim. Os nossos pensamentos, ele luta, né? A gente quer estar preocupado,
A gente se preocupa com isso, com as lutas do dia a dia. O nosso pensamento quer estar na terra. O nosso pensamento não quer estar no céu, não quer estar na promessa de Deus. As pessoas estão falando mal de você e Deus está dizendo, tu é minha escolhida. As pessoas estão aí te julgando e Deus está dizendo, eu te levantei. As pessoas estão te abandonando e o Senhor está dizendo, eu não te abandono. As pessoas estão aí querendo a tua queda e o Senhor está dizendo, minha filha, eu estou aqui e te sustento. O nosso pensamento, bom, diz-nos quando serão essas coisas. E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo-lhes começou a dizer, olhai que ninguém vos engane. Gente, a gente tem que ter o cuidado para que as pessoas não nos enganem. O Espírito, é por isso que nós temos que vigiar, gente. Às vezes a gente está vivendo num tempo que muitas pessoas querem enganar umas às outras. Nós estamos vivendo num tempo do engano. Que engano é esse? O engano de que Jesus não vai voltar. O engano que Jesus não existe. Que engano é esse? O engano que não haverá o arrebatamento. O engano, que engano é esse? Que o céu não existe. O engano que o inferno é melhor. Né? Tem pessoas enganando os outros, dizendo que o inferno é melhor. Não, é melhor eu ir para o inferno. Então a gente não pode viver esses enganos do que os outros nos falam. A gente tem que viver pela palavra de Deus. O que a palavra de Deus me diz? Se a palavra diz isso para mim, eu tenho que crer na palavra. Eu tenho que crer nos pensamentos de Deus. A palavra de Deus é os pensamentos de Deus para nós, é a vontade de Deus para nós. Então, o nosso pensamento tem que estar no alto, gente. O nosso pensamento tem que estar no céu. O nosso pensamento tem que estar na promessa de Deus. Deus, o Senhor prometeu que vai terminar a obra em mim. O Senhor prometeu que vai me salvar. O Senhor prometeu que vai salvar minha família. O Senhor me escolheu. Então, me prepara para essa obra. Me capacita. Me leva onde o Senhor quer que eu vá. Que eu viva a tua vontade. Que eu viva os teus sonhos. Que eu viva as tuas promessas. Que eu vivo o teu maior, o teu melhor. O nosso pensamento tem que estar esse. Muitas das vezes o teu pensamento está, eu estou doente, eu estou sem dinheiro, eu estou sozinha, eu estou abandonada. Às vezes o teu pensamento está, o fulano está falando mal de mim, o ciclano falou isso de mim, o ciclano pensa isso de mim. Não interessa o que os outros pensam de você. Não interessa. O que interessa é o que Deus pensa de você. O que interessa é os planos de Deus para a tua vida. O que interessa é o propósito de Deus para a tua vida. O que interessa é a promessa de Deus para a tua vida. Nós não vamos agradar a todos. Nós não vamos. Quantas pessoas não se agradam comigo? Quantas pessoas eu também não me agrado? Não é verdade? Tem pessoas que eu não me agrado, tem pessoas que eu não me agrado da conversa, do comportamento, do testemunho. Tá entendendo? Tem pessoas que eu não me agrado do testemunho daquelas pessoas. Mas agradar é uma coisa, odiar é outra, gente. Você tem que entender muito bem o que é odiar e o que é não se agradar do comportamento errado. Tá entendendo? Não é, se você vai para um lugar a qual as pessoas gostam de uma coisa e você gosta de outra, o que vai acontecer? Você não vai estar bem naquele lugar. Não será do teu agrado. Então isso não significa que você odeia as pessoas, mas não é aquilo que te agrada. Tá entendendo? Nós temos que entender, gente. Os seres humanos têm uma dificuldade para entender as coisas. Os seres humanos têm uma dificuldade para entender a palavra de Deus. Por que tem essa dificuldade para entender a palavra de Deus? Porque o seu pensamento não está na palavra. O seu pensamento não está em Deus. O seu pensamento não está a querer aprender a palavra. Está entendendo? Lembra que os discípulos, eles sempre estavam perguntando do mestre. Os discípulos sempre estavam perguntando a palavra. Mas, Senhor, quando acontecerá isso? Senhor, me ensina a orar. Senhor, me ensina da palavra do joio, do trigo. Todo o tempo os discípulos perguntavam do Senhor. Os discípulos queriam aprender. Queriam aprender. É isso que nós estamos vivendo numa geração que não quer aprender. Nós estamos vivendo uma geração que o pensamento está longe de Deus. A sua boca fala de Deus, mas seu pensamento está longe de Deus.
Tá entendendo? E o nosso pensamento não pode estar longe de Deus, não pode estar longe da palavra. Nosso pensamento tem que estar cheio da palavra. Eu luto contra meus pensamentos, gente. Porque tem pensamentos que é meu. E eu sei quais são os meus pensamentos. Aí o que eu faço? Volto para a palavra. Deus, eu não posso pensar nisso. Eu tenho que pensar na tua palavra. Eu tenho que pensar nas tuas promessas. Eu tenho que pensar naquilo que tu queres que eu pense. Aí eu fico lutando contra mim para mim não ter os meus pensamentos. Por quê? Porque os nossos pensamentos não são bons. Por quê? Porque os nossos pensamentos não é a vontade de Deus. Então a palavra de Deus é a vontade de Deus para a nossa vida. Estamos entendendo e aprendendo? Estamos, porque nós somos inteligentes. Deus te fez inteligente. Deus te deu sabedoria. Deus nos deu sabedoria. Amém? E Ele nos dá entendimento da palavra. Então, escutemos aqui. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha aí. Muitos serão enganados, porque vão dizer que vieram em nome de Cristo, porque muitos virão em meu nome. Lembra que o Senhor falou que muitos falam o nome de Deus, falam o nome de Cristo, mas seu pensamento não está em Cristo. O seu pensamento, o seu coração não tem a palavra de Deus guardada, não obedece a Deus, não teme a Deus, não respeita a Deus, não honra a Deus, não está em Deus. Apenas falam o nome de Deus, apenas falam o nome de Cristo, mas seu pensamento está longe do céu, está longe de Cristo, está longe da palavra, está longe do propósito de Deus. E isso aqui ele estava dizendo que nos últimos tempos vai acontecer muito. É o que mais a gente vê, né? Pessoas falando o nome de Deus, falando o nome de Cristo, mas não tem fruto do Espírito Santo, mas não tem caráter, são mau caráter, são enganadores, vivem atrás de dinheiro, né? Pede dinheiro para orar, pede dinheiro para pregar, pede dinheiro para revelar, todo o tempo é preocupado com PX, todo o tempo é querendo que você mande um PX, que você mande um presente, que você... Meu Deus do céu, a gente vê como estão os pensamentos das pessoas. Os pensamentos da pessoa estão mais voltados para o dinheiro do que para Deus. Do que para Deus, gente. É claro que o dinheiro nos ajuda. O Deus ele não está falando que o dinheiro... nós não precisamos do dinheiro, nós precisamos. Mas o nosso pensamento não tem que estar no dinheiro. O nosso pensamento tem que estar em Deus. Por quê? Porque Deus é o nosso provedor. Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Ele sabe as contas que eu tenho que pagar, Ele sabe o que eu tenho que comprar. Todos os dias eu digo isso para Ele, Senhor, Tu sabes. Eu não vou pedir, eu não vou estar lá pedindo de ninguém, Senhor. Eu não vou estar lá pedindo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu chego com Deus e digo, Deus, é o Senhor que sustenta os pássaros. O Senhor vai me sustentar. E foi isso que o Senhor disse, não foi? Então, é pensamento em Deus, gente. Às vezes você está aí com os pensamentos, eu vou pedir do fulano, eu vou pedir do ciclano, eu vou chorar pro fulano, eu vou chorar pro ciclano, o teu pensamento é aquele. Vai lá, pede dele, vai lá, fala isso, faz isso, não é isso? Então, louvado seja o nome do Senhor, mas os nossos pensamentos têm que dar em Deus. Senhor, Tu és o meu supridor. Senhor, Tu és aquele que disse que eu tenho que orar para que não falte o pão de cada dia. Senhor, o Senhor disse que me sustenta. Senhor, o Senhor disse que sustenta os pássaros. Então, me sustente. Está entendendo? Pensamento na palavra, pensamento no alto, pensamento nas promessas de Deus. O nosso pensamento tem que estar na promessa de Deus. Tu está vendo tudo, na tua frente só é dificuldade, mas no teu pensamento você tem um Deus para te ajudar nessas dificuldades. Você tem um Deus para abrir porta. Você tem um Deus que te cura. Você tem um Deus que muda a tua história. Você tem um Deus que te guarda. Você tem um Deus que te salva. Você tem um Deus. Dá para você colocar isso no teu pensamento que você tem um Deus que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas e que não nos abandona. Ele disse que até o final dos séculos Ele estaria conosco. Todos os dias Deus está conosco, mas nós estamos com Ele. Nós estamos com Deus. Todos os dias Deus está conosco. Ele disse que estaria conosco até a consumação do século.
mas nós estamos em Deus, os nossos pensamentos estão em Deus. Então nós temos que estar em Deus, gente, assim como Ele está conosco. Às vezes teu pensamento está lá, né? Oh, fulano falou de mim, ciclano falou de mim, ciclano disse que eu sou feia, ciclano disse que eu sou ruim, ciclano disse que quer ver a minha morte. Estamos entendendo que o nosso pensamento tem que estar no alto, tem que estar ligado com o Pai. Não é só falar de Deus, mas estar em Deus. É Deus estar no nosso pensamento, de dia e de noite. Medita na palavra, de dia e de noite. Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Então, quando alguém prega a palavra usando o nome de Cristo, você diz o quê? É de Cristo essa pessoa, entendeu? Não é que só que vai se apresentar como Cristo, mas tem muitas pessoas usando o nome de Cristo, mas não estão em Cristo. No seu pensamento não está em Cristo. Usam a palavra para ganhar dinheiro, usam a palavra para enganar os outros, usam a palavra para parecer que servem a Cristo, mas não servem. Então, muitos usam o nome de Cristo. Usam o nome de Cristo para expulsar demônio, não é isso? Se você prestar atenção, tem pessoas que ainda nem entregaram sua vida para Jesus, mas qualquer coisinha está falando. Ah, o sangue de Jesus tem poder, né? Expulsa o demônio no nome de Jesus, no sangue de Jesus, mas não entregou sua vida para Jesus. Mas estão lá, falando o nome de Cristo. Estão lá expulsando demônio no nome de Cristo, sem ter uma vida com Cristo. Então nós temos que ter uma vida com Cristo, gente. Nós temos que ter, também tem que estar na palavra. Nós temos que lutar contra os pensamentos de mal. Não dê ouvido às pessoas que falam de você. Dê ouvido às promessas de Deus. Guarda no teu coração o que Deus diz que você é. Guarda no teu coração que Deus disse que você é um escolhido, que você é uma escolhida. Guarda no teu coração que Jesus veio te salvar, está nos salvando, está nos moldando, está nos libertando, está nos purificando, está nos lavando todos os dias. Guarda no teu coração, no teu pensamento, as promessas de Deus. Não guarda no teu coração as palavras dos outros, o que os outros falam de você. Ah, fulano falou mal de mim e tu tá aí, todo dia pensando que fulano falou mal de ti. Não fica guardando isso. Guarda o que Deus fala de ti. Eu estou te libertando, eu te conheço, eu te escolhi, eu estou te moldando, eu não desisto de ti, eu te salvo, eu te dou a vida, eu te purifico, eu te limpo. E louvado seja o nome que eu tenho para ti, é maior, é melhor. Os pensamentos de Deus é maior, é melhor do que o nosso. Muitos estão assim, gente. Os pensamentos sempre é naquilo que os outros falam de nós. Eu deixei isso há muito tempo. Há muito tempo que eu não me importo o que as pessoas falam de mim. O que me importa é o que Deus fala de mim, o que Deus pensa de mim, o que Deus sabe quem eu sou, o que Deus sabe que falta em mim. Eu estou preocupada em saber quem eu sou com Deus. Eu estou preocupada em saber como estou na presença de Deus. Eu não estou preocupada como eu estou na presença dos outros, não. Eu estou preocupada em saber como estou na presença de Deus. Por quê? Porque eu estou falando desse Deus toda madrugada. Eu estou falando o nome de Cristo toda madrugada, todas as horas, no meu telefone, na conversa, na mensagem, todas as plataformas. É o nome de Deus que eu falo, é o nome de Cristo. Se você prestar atenção, a minha conversa sempre é essa. Deus, na minha conversa tem que ter a palavra de Deus, na minha conversa tem que ter o céu. Se não tiver o céu na minha conversa, eu não me sinto bem. Eu me sinto fora do lugar, tá entendendo? Então, mas entenda, cada um tem um passo diferente. Os novos convertidos ainda estão aprendendo a andar, e tem aqueles que não são mais novos convertidos, né? Tem aqueles que o seu passo já está mais distante do que o novo convertido. Eu entendo aqueles que são novo convertido, eu entendo. Mas se um novo convertido chegar perto de mim, ele vai ouvir palavra, cada qual no seu chamado. Ninguém é igual a ninguém. Deus usa cada um da maneira e do modo que ele quiser. Entendeu? A única coisa que Deus quer é que o nosso coração esteja em Deus. Que o nosso pensamento esteja em Deus.
Então não adianta você aparentar que tem Deus, mas não tem no coração e nem no pensamento. O pensamento está distante de Deus, distante. E Deus conhece o nosso pensamento, o nosso coração. Todos os dias o Senhor me mostra o que falta em mim. Tem situações que vivemos na nossa vida, é para Deus mostrar que ainda falta ser tirado do nosso coração, ser tirado na nossa vida. Aí você não entende. Sabe por que eu permiti isso? Para te mostrar que ainda falta isso em ti. Então te conserta, ajeita, né? Ajeita, me obedece, faz o que eu mando, o que eu mando. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos já encerrar. Vídeos de guerras e de rumores de guerras. Não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. E nós temos visto guerras e nós temos visto rumores de guerras. Mas ele está dizendo aqui, para nós não ficar perturbado. E a gente vê, né, que se a gente olhar para o cenário que está sendo montado, a tendência é a gente ficar perturbado, com medo, não é isso? Mas ele diz aqui para nós, não fique perturbados, não temas, né? O próprio Deus diz para nós, não temas, não temas, eu estou contigo. Então é isso que o meu pensamento tem que estar, gente. Eu olho para tudo que está acontecendo e muitas vezes dá um medo, mas o Espírito Santo pega e vem e diz, não temas, não temas. Então aí o nosso pensamento tem que estar cheio da palavra de Deus. O nosso coração. Coração e pensamento é a mesma coisa. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares. Vocês têm visto o que tem de terremotos, né? Você tem visto, tem pessoas que dizem que tem alguns terremotos, que algumas coisas que estão acontecendo no clima é feito deles, né? Dos cientistas. Eles que estão fazendo isso. Mas mesmo que sejam os cientistas fazendo isso, é terremotos, né? Ouvindo de Deus, ouvindo do maligno, ouvindo do homem, é terremotos. Então se cumpre essa palavra, né? Mas olhai por vós mesmo, porque vós entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, gente. E sereis apresentados perante presidentes e reis. É isso que está acontecendo. A gente tem visto muitos já cristãos sendo presos, sendo entregue às autoridades, né? Você sabe disso. Se você é um cristão e acompanha os acontecimentos da igreja, você sabe que muitos estão vivendo já isso. E ele diz perante o presidente, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gente. Então, antes que tudo isso aconteça, no final dos tempos, dos últimos tempos, o que importa é que o evangelho seja pregado. Se você está na prisão, você vai pregar o evangelho lá, querendo ou não, você prega. Não tem como a gente não falar de Deus. Não tem como a gente não falar da palavra de Deus, gente. Eu que digo para Deus, Deus, não tem como eu me esconder. Porque sempre vou falar de Deus, sempre é automático. Está em nós. Está em nós. Cristo está em nós. Então, onde você chegar, as pessoas vão saber que você é um cristão, porque você vai falar como um cristão. Você vai adorar esse Deus, você vai falar o nome de Jesus, você vai clamar a Deus, você vai estar com Deus no teu coração, no teu pensamento, na tua boca. Não tem como a gente se esconder, gente. Não tem como você fingir que não é um cristão. Não tem como, porque Cristo está em você. Não tem como você não falar da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus está em você. Não tem como você não ser representante de Cristo se você é o corpo de Cristo, né? Não tem como. Quando Jesus estava na terra, ele não escondeu que ele era cristão. Ele não escondeu que ele era filho de Deus. Quando Jesus estava na terra, ele estava todo o tempo falando do Pai. O Pai estava nele, ele estava no Pai. Ele fazia o que o Pai mandava. Ele glorificava o nome do Pai. Em nenhum momento ele escondeu, ele se escondeu que ele não era o filho de Deus. Sempre ele estava falando, né? Quando Pilatos pegou
e falou, né, que Pilatos podia salvar a ele. Aí o que foi que Jesus disse? Que ele não tinha poder nenhum se o pai dele não tivesse dado a Pilatos. Não é verdade? Não foi isso que Jesus disse? Se tu és o que tu és, é porque o meu pai te deu esse poder. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Então, em todo tempo, Jesus estava falando do Pai e assim somos nós. Não tem como nós nos esconder. Deixar de falar de Deus, ao menos que Deus não esteja em nós. Ao menos que Cristo não esteja em nós. Aí você fala, né? Você fala porque Deus não está em você. Mas Deus já está em nós, Cristo já está em nós. E sempre nós vamos estar falando dele. Sempre nós vamos estar falando do nosso Pai. Sempre nós vamos estar falando do nosso Salvador. Nós não vamos negar a Jesus. Nós não vamos, por isso que Cristo tem que estar em nós. Se Cristo estiver em nós, nós não vamos negar a Ele. Nós não vamos negar ao Pai. Nós não vamos perder a nossa salvação. A gente pode ser perseguido, odiado, preso. Nós podemos passar por tudo que passar. Mas nós não negaremos Jesus. Se Ele está em nós, nós não vamos negar a Ele. Porque Ele está em nós e Ele vai nos sustentar, carregar a cruz, Ele vai nos sustentar na caminhada, Ele vai nos sustentar até chegar ao céu, porque Ele está em nós e nós estamos nele. Amém? Entendemos e aprendemos que hoje você não vai viver com os pensamentos do que as pessoas falam de você. Hoje você vai viver do que Deus fala de você. Deus te escolheu, Deus te formou, Deus te diz não temas, Deus te diz eu te livro, Deus te diz eu te curo, Deus te diz eu te salvo, Deus te diz eu estou contigo até a consumação do século, eu não te abandono. Pode teu pai e teus amigos te abandonar, mas eu não te abandono. É isso que nós temos que ter no nosso pensamento. A palavra de Deus, a promessa de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Não é o pensamento dos outros, não é o que os outros falam de você, não é o que os outros desejam para você, mas é o que Deus deseja para você, é a vontade de Deus para você, é a vontade de Deus para mim, porque a vontade de Deus para nós é boa e perfeita. Amém? Vamos sair daqui com pensamentos em Deus, vamos sair daqui com pensamentos cheios da promessa de Deus, meditando. As pessoas vão querer tirar do nosso pensamento as promessas de Deus, mas a gente vai estar firme. Não, Senhor, tu me prometeste, e o Senhor não é homem para que menta. O Senhor faz exercer, o Senhor faz acontecer, o Senhor faz cumprir a promessa na minha vida, porque eu creio. Então não dê ouvido à voz estranha, não dê ouvido à tua voz negativa, não dê ouvido às pessoas que diz que você não vai conseguir, que você não vai ser liberto, que você não vai ser liberto das drogas, que você não vai ser curado. Não dê ouvido a palavras que não vêm de Deus, mas guarde a palavra de Deus no teu coração, no teu entendimento, e receba a vontade de Deus para a tua vida, porque Ele é Senhor para cumprir as promessas dEle na tua vida, e a promessa dEle é de paz, é de salvação, é de vida e vida com abundância. A promessa do Senhor para você é grande, é maior do que tudo e que tudo e todos desejam para você. A promessa de Deus é maior do que todo pensamento que pensam sobre você. Coloque isso no teu coração. O que é importante é o que Deus pensa de você, o que Deus quer para você, o que Deus deseja para você. O que é importante é a vontade de Deus para a nossa vida. Dá para nós guardar isso no nosso coração e no nosso entendimento? Dá para nós guardarmos e vivermos a paz, estarmos em paz, como Cristo nos ensinou. Quem estiver perturbado, que fique perturbado, mas fique você em paz. Quem quiser fazer confusão, que faça, mas fique você em paz. Entendeu?